Bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, esse canal está no ar já há mais de 10 anos. Eu sou Daniel Santos e aqui eu falo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. E para falar de tudo isso, eu utilizo as metodologias mais transformadoras, que foram transformadoras e continuam sendo na minha vida e na vida dos meus clientes. Então a gente vai falar muito de filosofia, a gente vai falar muito de coaching integral, a gente vai falar muito de psicologia positiva, inteligência emocional e por aí vai. Então, se você é novo aqui, se inscreve no canal, a inscrição é gratuita, deixa o seu like já no vídeo aqui, você vai também clica no sininho para você começar a receber notificações e você pode navegar aqui no canal, você vai encontrar mais de 300 vídeos que eu fiz ao longo dos anos aí. O papo de hoje é cansaço. Talvez você que está me assistindo aí não seja a única pessoa que está se sentindo cansada, né? E o cansaço, se está presente em você ou não está, talvez você tenha reparado o cansaço também nos outros. E por que que o cansaço está tão presente hoje em dia? Por que que a gente está vivendo essa situação de esgotamento físico, esgotamento mental? Bom, eu encontrei um livro, foi indicado para mim por alguns amigos meus, que ajuda a responder um pouco essa pergunta. Esse livro está aqui, a capa dele está em inglês, que foi a versão que eu comprei, mas na versão em português ele está como A Sociedade do Cansaço. E ele foi escrito, é um artigo na verdade, não chega nem a ser um livro, ele foi escrito por um filósofo sul-coreano, o nome dele é Byung-Chul Han. E é um artigo que traz muitos insights para a gente e muitas provocações que, na minha opinião, são fundamentais para os dias atuais. Começando pela ideia de que o que o autor define é que o mundo que a gente está vivendo hoje, esse mundo do século XXI, de 2026, de 2027, por aí vai. Vamos saber quando é que vocês vão assistir o vídeo aqui. Talvez seja daqui a alguns anos que alguém vai encontrar esse vídeo na internet. Essa é uma das belezas da internet. É um mundo pós-moderno. É um mundo em que a gente já está passando da modernidade. A gente já passou por tudo aquilo ali que a gente aprende na escola, de revolução industrial. Agora a gente já está no mundo de revolução tecnológica. E a gente já evoluiu muito. A gente passou por aqueles momentos em que, no início da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam 14, 16 horas por dia. Então fica essa situação. Como é que pode? Se agora a gente teoricamente trabalha menos do que no passado, menos do que há 200, 300 anos atrás, por que está todo mundo tão esgotado? Da onde vem isso? E aí que vem as provocações do artigo, que o artigo traz a ideia de que a gente está vivendo também a sociedade da conquista, o que ele chama em inglês de Achievement Society, né? A gente está sempre valorizando essa ideia de conquistar algo, de me tornar algo, de demonstrar que eu fui bem sucedido, bem sucedida, que eu realizei algo, muitas vezes relacionado à carreira, a trabalho, muitas vezes relacionado a me tornar uma pessoa melhor também. Mas essa busca incessante por alcançar e por realizar conquistas é o que tem deixado a gente esgotado, a gente num estado de burnout, né? E são provocações bem interessantes, porque o que o artigo traz é de que a evolução da sociedade, a gente veio de uma evolução em que há 50, por volta de 100 anos atrás, a gente estava numa sociedade que ele define como disciplinária, era uma sociedade muito mais autoritária, onde a figura da igreja, a figura dos governos autoritários era muito mais presente. Então a gente vivia naquela época numa situação em que a gente tinha que obedecer, né? E o poder do indivíduo não era tão presente, não era tão considerado. E a gente nos últimos 50, 100 anos passou por essa transição, que é exatamente a transição da sociedade moderna para a sociedade pós-moderna, em que o que é valorizado hoje em dia é a liberdade, liberdade acima de tudo. Eu moro aqui nos Estados Unidos há 10 anos e a gente vê o quanto que esse tema, liberdade, é usado
tanto para o bem quanto para o mal, né? Tanto de uma forma saudável quanto de uma forma que é prejudicial para a sociedade, porque tá cheio de gente fazendo coisas aí que, na minha opinião, não deveria, e aí levanta a bandeirinha da liberdade para falar, mas eu posso. Então a gente vive hoje na sociedade que valoriza a liberdade, a individualidade. E tem um lado muito bom disso, tem um lado muito positivo, mas a gente começa a caminhar para um extremo, e o extremo é que faz com que a gente termine nessa situação de cansaço, né, permanente, um cansaço que não vai embora, né? Então, segundo o artigo, e eu concordo muito, essa busca incessante pela conquista, essa busca incessante por ser mais bem-sucedido, e não só isso, mas ser mais bem-sucedido para poder mostrar para os outros, para poder usar as redes sociais para mostrar para os outros. E hoje em dia as redes sociais estão aí o tempo todo. A gente vê que tem pessoas que compartilham tudo da vida deles, da vida delas, né? Essa busca não acaba. É aquela velha anedota do ratinho que fica correndo ali e que não sai do lugar. Então, já a primeira provocação que surge é essa. A gente precisa começar a questionar um pouco essa roda que gira e gira em velocidades cada vez maiores e está levando a gente para onde? Qual que é o propósito disso? Está levando a gente para lugar nenhum. Está levando a gente simplesmente para gerar mais produção, mais produto, mais produtividade para essa grande engrenagem que é a engrenagem das empresas, que é a engrenagem do mundo corporativo, que é a engrenagem do PIB, que tem um papel importante na vida da gente, mas a gente não pode ser somente uma peça nessa engrenagem. A gente tem que também fazer uma reflexão e olhar até que ponto isso me atende, até que ponto isso é saudável para mim ou não, né? Vocês podem perceber hoje em dia um grande sintoma dessa sociedade da conquista é que você vai numa livraria, né, se é que elas existem ainda, né? Ou você procura um livro aí na internet, na Amazon, tá? Você vai ver que os títulos mais vendidos são livros que falam de produtividade, como aumentar sua produtividade, são títulos que falam sobre como gerenciar o seu tempo, como fazer com que você tenha mais tempo, e são títulos que estão relacionados ao cuidado com a saúde, mas o cuidado com a saúde para fazer com que essas outras duas coisas aconteçam. Quer dizer, não é porque eu quero ter saúde para viver mais e para viver com qualidade. Eu quero ter saúde para poder trabalhar mais. Eu quero ter saúde para poder ter mais energia e para poder performar mais. Então a indústria da saúde também foi, digamos assim, dominada por esse discurso do alcance, o discurso da conquista, o discurso da produtividade. E aí é esse cenário que a gente se encontra. Então, no fundo, quando a gente fala assim, eu tô cansado, eu tô cansada, tá todo mundo esgotado, é um sintoma, né? A causa tá na maneira como a nossa sociedade tá sendo vista. Outro elemento importante que acontece quando o mundo começa a evoluir para essa sociedade chamada de pós-moderna é que a religião e a espiritualidade, de uma maneira geral, começam a perder o seu valor. E, consequentemente, isso precisa ser substituído por algo. Então, qual é o nosso Deus hoje? Quem que a gente segue hoje? Muitas vezes é o Deus da produtividade, é o Deus da conquista pessoal, é o Deus do status. É um Deus individualista e narcisista, né? Então, onde a única coisa que importa sou eu. Por isso que as redes sociais foram construídas com essa ideia de que eu tenho que postar sobre minha vida, eu tenho que ser um criador de conteúdo e ficar postando coisas sobre a minha própria vida para os outros, né? Então fica a reflexão até que ponto isso vale para a gente ou não, ou até que ponto a gente vai olhar e falar, tudo bem, o mundo hoje em dia está assim, a maioria das pessoas age dessa maneira, mas não me serve, então eu vou criar o meu próprio jeito de viver, eu vou criar um jeito mais autêntico, eu vou criar um jeito de viver com práticas que me isolam dessas redes sociais. Eu vou criar um jeito de viver que vai atender às minhas necessidades, a minha definição do que é uma vida bem vivida, né? E não a definição que as empresas, a mídia, o marketing vendem para mim, tá?
Para a gente terminar um pouquinho a reflexão aqui, um dos grandes riscos dessa sociedade da conquista e da produtividade é a ideia de que a pessoa que vai se cobrar mais sou eu mesmo, né? Então, antigamente as grandes empresas elas tinham, se você for assistir lá o Tempos Modernos do Charlie Chaplin, que é um filme clássico que está com mais de 100 anos aí, quase 100 anos agora, lá você tinha a figura do supervisor, daquele chefe de departamento. Foi assim que a administração começou a existir, quando as pessoas tinham que ser controladas, elas tinham que ser vigiadas para ver se alguém estava fazendo o trabalho, porque senão a pessoa ia querer folga. Hoje em dia, essa crença da conquista e da produtividade, do status, ela está tão grande, tão forte, e a gente está tão mergulhado nela como se fosse uma Matrix, né? Uma Matrix, que a gente não percebe e nós nos tornamos os nossos próprios supervisores. A gente se tornou o nosso próprio vigia. E esse é um grande risco, porque nós estamos tão mergulhados nessa tendência que a gente se dispõe a trabalhar mais até do que no início da Revolução Industrial. Hoje em dia o home office, por exemplo, traz essa característica, essa habilidade de você estar conectado o tempo todo, 24 horas por dia, e você pode muito bem trabalhar 16, 18 horas por dia. E aonde que isso vai nos levar? Isso vai nos levar no burnout, isso vai nos levar para uma falta de sentido na vida, para um vazio existencial, e que vai levar, infelizmente, para uma vida sem qualidade, sem realização, tá? Então, outro convite que o artigo nos traz é a necessidade da gente resgatar práticas que são práticas importantes para a nossa qualidade de vida, são práticas importantes para a nossa criatividade e são práticas importantes para a gente se reconectar com o sentido da nossa vida. Uma delas é a contemplação, a capacidade de parar, de desligar tudo, de viver ali 20 minutos de silêncio na minha casa ou num parque público, num espaço público silencioso, onde eu possa contemplar o que está ao meu redor, contemplar a natureza, contemplar os pássaros, contemplar as árvores, contemplar o céu. Quantas vezes a gente nem olha para o céu no nosso dia a dia, a gente nem sabe o que está acontecendo, se está um dia chuvoso, se está um dia de sol. Ou se eu estou no ambiente da minha casa, contemplar o momento presente na minha própria casa, sem distrações e sem essa pressão de ter que voltar e produzir mais e trabalhar mais porque eu estou perdendo tempo e por aí vai. Então, eu diria que esse artigo ele é um tapa na cara da gente e o que vai restar aí é a nossa decisão de acordar, de mudar as nossas rotinas estabelecidas e de começar a construir uma vida diferente. Deixa seu like, deixa seu comentário aqui, que você tenha uma ótima semana, sem tanto cansaço e com mais propósito. Um abraço.